A paz do Senhor, meu irmão. Que alegria poder estar aqui mais uma vez, compartilhando a palavra de Deus com você, aí no aconchego do seu lar, no seu smartphone, no seu carro, onde você estiver me assistindo nesse momento, que a graça, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. E nesta feita nós estaremos estudando uma vez mais a palavra de Deus, no sentido de entendermos, compreendermos um pouco mais qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Como toda semana, nós trazemos aqui um vídeo a respeito da lição da Escola Bíblica Dominical, aquilo que nós estudaremos no próximo domingo às 9 horas da manhã, ou às 10 horas da manhã, dependendo da congregação onde você louva a Deus e adora a Deus, juntamente com o seu professor. Mas nessa feita nós estaremos estudando essa lição por aqui, a lição da CPAD desta semana. Então nós convidamos, quando eu falo nós, estou dizendo eu e toda a minha família, convidamos a você e a sua família para estar conosco na Escola Bíblica Dominical, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, mais próxima da sua casa. Seja muito bem-vindo e vamos lá então para a nossa lição de hoje. Amados, antes de dar prosseguimento com esse vídeo, eu gostaria de pedir a você que logo abaixo tem um sinal de positivo, que é o like. Deixe seu like se você assistiu esse vídeo e se você tem o desejo de ajudar a obra do Senhor e a propagação do Evangelho, dê o seu like. E inscreva-se nesse canal também para receber as notificações das próximas lições da Escola Bíblica Dominical e os próximos assuntos que nós estaremos estudando aqui neste canal. Muitos irmãos nos enviam algumas perguntas, alguns questionamentos e algumas oportunidades nós fazemos alguns vídeos para poder explicar assim à luz da Palavra de Deus. Vamos então ao estudo da nossa lição do próximo domingo da Escola Bíblica Dominical. O texto áureo está registrado na primeira epístola de João, no capítulo 4 e no versículo 1, que nos diz assim, é a lição de número 11 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Meus amigos, vamos então à nossa lição de hoje. Lição que será ministrada na sua congregação no dia 13 de setembro de 2020 e que tem por texto áureo "E provaram a boa palavra de Deus". Esse é o texto áureo da nossa lição, "E provaram a boa palavra de Deus", que está em Hebreus capítulo 6 e o versículo 5, a parte A do versículo. A verdade prática da nossa lição de Escola Bíblica Dominical diz: a palavra de Deus é semelhante a uma afiada espada e é poderosa e penetrante. Nós temos a nossa leitura diária em classe. Eu não vou ler aqui todo o texto da nossa lição, mas nós vamos aí diretamente aos objetivos da lição que nós estaremos estudando. O objetivo geral é mostrar a eficácia da palavra de Deus. Eu sempre gosto de dizer que há uma grande diferença entre ser eficiente e ser eficaz. O eficiente só faz aquilo que lhe manda e o eficaz é aquele que vai além, aquele que traz maiores resultados, é aquele que cumpre muito mais do que se espera dele. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela é penetrante, ela realmente faz a obra. A palavra de Deus é a palavra de vida, é a palavra de fé, é a palavra de ânimo, é a palavra de coragem, é uma palavra de restauração. A palavra de Deus é aquela que fez o mundo e que transforma a sua vida, que transforma a minha vida e que nos faz com que tenhamos
um objetivo, faz com que tenhamos um propósito, faz com que alcancemos aquilo que Deus tem nos preparado. O objetivo específico da lição é discorrer sobre o envio de Esdras por Artaxerxes a Jerusalém, a ressaltar que Esdras ensinou a palavra ao povo e asseverar que a palavra de Deus deve ser ensinada ao povo e elencar os resultados do ensino da palavra de Deus. Vejamos que a palavra de Deus foi o que fez com que o avivamento acontecesse naquela situação onde eles estavam envolvidos. Veja que Deus mandou reconstruir o muro, Deus mandou reconstruir o templo, Deus mandou reconstruir Jerusalém. Só depois você vai ver que a palavra de Deus, que nesse momento a palavra de Deus vem, e quando a palavra de Deus chega, onde a palavra de Deus encontra a guarida, onde a palavra de Deus encontra um bom terreno, onde a palavra de Deus encontra aquela terra boa, onde a semente é lançada na terra boa, ela produz avivamento. Aleluia! A palavra de Deus produz avivamento, a palavra de Deus produz transformação, a palavra de Deus produz algo incomparável, incomensurável, é a palavra de Deus. É inefável o que a palavra de Deus faz em nossos corações. Eu tenho certeza que você que me assiste, você que me ouve nesse momento, tem experiência do que a palavra de Deus faz na sua vida, no seu coração. E se por um acaso você ainda não tem essa experiência, não perca a oportunidade de entregar o seu coração a Cristo através da mensagem que nós estaremos trazendo aqui para você, e dar esta oportunidade para que a palavra de Deus transforme também a sua vida e você possa alcançar todas as bênçãos prometidas nela. Sabe para quem? Para você e para a sua vida. Vamos então à nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Nós temos aqui um contexto histórico, nós temos um bojo histórico da situação, e nós vamos, então, assim, passo a passo, entrar nesse assunto para você. O primeiro ponto, Artaxerxes, que era o rei da Pérsia, envia Esdras. Os judeus, nessa época, estavam sob o domínio dos persas. Quando nós olhamos para essa lição, o que me vem à mente, em primeiro lugar, é tentar explicar para você a partir do sonho de Nabucodonosor. Porque o sonho de Nabucodonosor, com aquela grande estátua, nós vamos ver que nós tínhamos aquela grande estátua, a cabeça de ouro, né? Nós tínhamos os ombros, essa região aqui, de prata, e pode ver que os braços são de prata, então nós temos dois impérios. A cabeça de ouro era exatamente o reino de Nabucodonosor, que ficaria no passado, porque eles seriam derrotados pelos medo-persas. O Medo era um lado, os persas eram o outro lado do braço daquela estátua. Logo em seguida vinha o ventre, e ali naquele momento do ventre de bronze nós temos então o Império Grego, porque os medo-persas vão cair para os gregos, e depois nós temos as pernas da estátua, que é a Roma do Ocidente, e nós temos a Roma do Oriente, que serão os próximos impérios, o qual Nabucodonosor sonha, o qual Daniel revela e explica a visão, e depois nós temos dentro dessa profecia totalmente escatológica, porque ela vai além, ela vai até a época do retorno de Cristo Jesus, quando ele virá para implantar o milênio, que Daniel, nós temos as 70 semanas de Daniel, que está todo registrado. Mas por que eu estou falando dessa estátua, desse sonho agora? Para explicar qual é o domínio que está sobre Israel. Israel, em todo esse tempo, quando eu estou falando aqui Israel, obviamente que eu estou me referindo mais em foco ao povo judeu, porque nós temos duas tribos que foram levadas cativas para a Babilônia, que são as tribos de Benjamim e a tribo de Judá, e por isso nós chamamos então de judeus. Eles são enviados para a Babilônia, e quando eles estão lá na Babilônia, naquele período do Império, eles são escravos. Os babilônicos caem para os medo-persas e eles continuam escravos. E nesse período, eles estão sob o domínio dos persas, quando mais tarde retornarão a Jerusalém. Então, nesse período de retorno para Jerusalém, quem está no domínio são os persas. Então, os judeus sob o domínio dos persas, é isso que está na sua revista. Quando o Império da Pérsia derrotou a Babilônia, os judeus que viviam naquele lugar passaram automaticamente ao governo persa. E os judeus puderam logo constatar que os persas eram mais brandos do que os babilônicos. Então, o que significa dizer que esse povo persa, eles não eram assim tão rancorosos, briguentos, ou que forçassem tanto a escravidão. Eles davam uma certa liberdade essa vigiada,
mediante o pagamento dos impostos, mediante o pagamento de tributos, porque o povo judeu era escravo da Pérsia. Então Esdras é enviado a Jerusalém para ensinar a lei de Deus. No seu contato com Esdras, escriba e sacerdote, o rei ficou impressionado com o elevado grau de conhecimento que Esdras possuía da lei de Deus, do Deus de Israel, e quis, junto com seus 7 conselheiros, enviá-lo a Jerusalém a fim de inquirir acerca da situação espiritual dos residentes dali. É óbvio que o rei está preocupado não em somente conhecer da lei de Deus. Obviamente que Deus está nesse controle, ele trabalha através da liderança dos reis, Deus trabalha conforme aquilo que ele tem no seu plano. Nenhum dos planos de Deus podem ser confundidos ou impedidos. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Ele trabalha no coração do homem, ele move reis, ele move pessoas, ele move o poder, ele tem o domínio, o controle é de Deus, glória a Deus, ele está no controle. E aqui nós vemos que Deus estava no controle de toda a situação. Ele prepara então essa situação para que Esdras seja enviado para Jerusalém. Claro que na questão política, claro que na questão social, o rei também queria que alguém fosse ensinar para que exatamente o povo acalmasse e não trouxesse nenhum problema dentro do reino. Então ele permite essa situação para que Esdras vá levar a palavra até o povo de Jerusalém. É interessante o que o nosso comentarista colocou aqui na lição. Ele diz assim: o rei enviou com Esdras uma carta escrita em aramaico, que está registrada no livro de Esdras, do capítulo 7, versículo 12 a 26, e através desta carta o rei decretou: qualquer judeu que assim desejasse poderia acompanhar Esdras a Jerusalém. Os que fossem a Jerusalém poderiam levar consigo ouro, prata, voluntariamente dados pelo rei e os conselheiros, ou dados como ofertas voluntárias do povo. Os vasos sagrados que ainda estavam na Babilônia seriam restituídos. Qualquer despesa seria paga pelo tesouro do rei, e não seriam impostos aos servidores do templo direitos, tributos e rendas. Veja que o rei está liberando, meio que fazendo uma comunicação, um decreto, para que o povo tenha uma certa liberdade para adorar a Deus e retornar a Jerusalém. Esdras poderia nomear regentes e juízes para que a vida eclesiástica viesse a funcionar conforme a lei de Deus, e Esdras louvou a Deus que tinha inspirado o rei a fazer tudo isso, estendendo-lhe a beneficência perante o rei. O que nós vamos entender aqui? Como Deus trabalha, como a situação ela acontece a favor daqueles que amam a Deus. O povo judeu era um povo que se multiplicava muito e ele trazia problema social na cidade. Tudo isso vai culminar, vai juntar-se para que o rei possa então dar a liberdade e ainda dar ouro, dar presentes, pagar a viagem, liberar dos impostos para que as pessoas pudessem retornar a Jerusalém. Porque muitos judeus não queriam mais retornar a Jerusalém, eles queriam ficar lá na Babilônia, porque já conseguiram trabalho ali. E tinham outros que queriam. Então, aqueles que não queriam, ele vai dar um incentivo para que eles retornem. É Deus no controle. É Deus trabalhando. Deus trabalha de forma maravilhosa e graciosa para aqueles que acreditam na sua palavra. Com tudo isso, ele está levando o povo para Jerusalém porque Deus tem um propósito. E isso que eu quero deixar bem claro nesse primeiro tópico. A síntese do primeiro tópico da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, Artaxerxes, que é o título do rei da Pérsia, envia Esdras a Jerusalém, onde o líder escriba e sacerdotal tem o objetivo de ensinar a lei de Deus ao seu povo. Então tem um propósito. Deus mexe nações, Deus mexe reinos, para que você e eu aprendamos a sua palavra. Deus é capaz de mudar situações para que você e eu venhamos aprender a sua palavra e possamos entrar no seu reino. Vamos a seguir ver como Deus vai usar Esdras para ensinar a palavra de Deus ao povo. Esdras sai da Babilônia e vai para Jerusalém. Conforme a ordem do rei Artaxerxes, Esdras viajou para Jerusalém acompanhado de um grupo de judeus, alguns eminentes líderes do povo. Recusando a escolta militar oferecida pelo rei para garantir-lhes a segurança durante a viagem, Esdras e seus companheiros preferiram confiar na segurança de Deus. Aleluia! Esdras
e os seus companheiros que foram para Jerusalém não levaram escolta militar do rei da Pérsia, mas eles levaram e confiaram na presença do Deus Todo-Poderoso, porque eles sabiam que estavam debaixo da sua presença e da sua guarda, porque eles estavam levando a palavra de Deus. Isso não significa para nós que nós devemos hoje desobedecer ou não aceitar a segurança que o governo nos dá. Mas que nós devemos, em primeiro lugar, confiar na segurança que Deus nos concede, porque Ele nos dá a proteção, Ele nos dá a sua presença, e com essa proteção, com essa presença, nós estamos seguros. Assim sendo, jejuaram, oraram para que tivessem uma boa viagem, conforme está em Esdras 8:21. Glória a Deus, meu irmão. Aquele que confia na palavra de Deus, aquele que confia em Deus, aquele que ama a palavra de Deus, ele tem uma vida devocional ilibada. Ele ora, ele consagra, ele procura viver uma vida separada para Deus, ele não dá aos seus lábios a palavras torpes, ele não dá aos seus lábios para pronunciar coisas que desagradam a Deus, porque ele vive uma novidade de vida. Ele vive uma vida em exclusividade para o Deus Todo-Poderoso. Assim sendo, você vai ver que Esdras e os seus companheiros, que tinham a missão de levar a palavra de Deus ao povo, eles oraram, eles jejuaram, eles colocaram a vida no altar, para assim poder ensinar a palavra de Deus. E Deus os ouviu e os guardou durante todo o trajeto. Aleluia! Deus ouviu as orações, Deus recebeu o sacrifício e os guardou em todo o projeto. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido, minha querida irmã jovem que me assiste. Se você está no centro da vontade de Deus, se você ora, se você lê a palavra do Senhor, se você pede a graça do Senhor Deus sobre a sua vida, não temas. Não fique temeroso. A vingança pertence a Deus, não a você. Deixe que Deus entra com providência em relação àqueles que te perseguem, que te caluniam, em relação àqueles que te ofendem, em relação àqueles que fazem tudo de mal contra você, que te enganam. Enfim, fique tranquilo na presença do Senhor, porque Ele julga a tua causa e Ele peleja por ti. Glória a Deus e aleluia. Assim você vai ver na vida de Neemias, assim você vai ver na vida de Esdras, Deus pelejando a favor daqueles que fazem a sua vontade. Continue firme na presença do Senhor, continue firme na palavra de Deus, porque é Ele quem peleja por você. Assim sendo, então, jejuaram, oraram para que tivesse uma boa viagem, e Deus os ouviu e os guardou durante todo o trajeto. Assim chegaram em paz em Jerusalém, onde ofereceram holocaustos a Deus. Você prestou atenção? Eles consagraram, antes de sair na viagem, agradeceram a Deus, Deus foi com eles, Deus protegeu, Deus os guardou, e quando eles chegaram em Jerusalém, eles ainda ofereceram sacrifício a Deus. Eles foram no altar e ofereceram sacrifícios a Deus de adoração, de glorificação e de exaltação. Veja que quem tem a palavra de Deus na sua vida, ele não dá trabalho para o pastor. Quem tem a palavra de Deus na sua vida não precisa ser chamado a atenção para que adore. Quem tem a palavra de Deus na vida não precisa ser chamado a atenção para que ofereça seu sacrifício de louvor e adoração. Quem tem a palavra de Deus na vida, ele não precisa ser chamado a atenção para ofertar. Quem tem a palavra de Deus na vida não precisa ser chamado a atenção para dizimar. Quem tem a palavra de Deus na vida não precisa ser chamado a atenção para ajudar com assistência social. Por quê? Porque o seu coração é grato, o seu coração é agradecido, o seu coração já, de antemão, na sua benignidade, já oferta, já dá, já oferece o seu holocausto. E quando eu leio esse texto aqui de holocaustos, de Esdras 8:35, esse texto me remete para o texto de Paulo escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo de número 12, no versículo de número 1 e versículo de número 2, onde ele diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Você prestou atenção? Rogo-vos, porém, irmãos, que apresente o vosso corpo em sacrifício vivo, em holocausto. Em holocausto a Deus. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu não sei como é que você está hoje em relação à palavra, como que a palavra de Deus tem falado em seu coração, mas preste atenção nesse texto e faça uma autoanálise e veja se você está oferecendo o seu corpo como sacrifício vivo a Deus nesse momento, em agradecimento, em adoração, e está falando assim: Senhor, me ajude ainda mais a compreender, a estudar, a me aplicar na Tua palavra, para que eu possa ser verdadeiramente um templo do Teu Espírito, e eu possa ser esse vaso cheio dessa unção e dessa graça que vem diretamente do trono. O povo, ao ouvir a leitura da palavra de Deus, começou a chorar e a lamentar-se. Glória a Deus. Esse chorar aqui não é aquele choro emocional. Esse chorar e lamentar-se é reconhecer o quão pecaminoso somos nós. Esse chorar e lamentar-se é reconhecer o quão pecador nós somos. O quanto miseráveis nós somos. O quanto somos trapos de imundície em relação à justiça que praticamos. Esse chorar e lamentar-se é o quanto desobediente e rebelde somos nós em relação à palavra de Deus. Porque à medida que eles ouviam a palavra de Deus, é como se esse espelho da palavra me fizesse ver a mim mesmo diante dele e vendo assim a minha fraqueza, minhas limitações e quanto eu sou dependente de Deus, e olhando para mim, olhando para dentro de mim e dizendo: as misericórdias do Senhor são as razões de eu não ser consumido. Porque se não forem as misericórdias do Senhor, eu já teria sido destruído, já teria sido banido, eu já teria sido levado desse mundo, e o meu destino seria a morte eterna, o inferno, como o fim de todas as coisas. Mas a palavra de Deus, ainda que estejamos no pó, ainda que fique só na raiz, ao cheiro das águas, aleluia, ao cheiro das águas, essa raiz brotará, porque a palavra de Deus, ela faz a árvore crescer, ela faz a semente germinar, e ainda que esteja caído ou abatido, eu não sei como você está agora nesse momento, eu não sei como é que você está ouvindo a palavra do Senhor nesse momento, mas eu quero te dizer, a palavra de Deus tem poder para te ressuscitar, a palavra de Deus tem poder para fazer germinar, ele te levanta de onde você caiu, e ela te coloca de novo em pé, mais uma vez em pé, na presença de Deus, para glorificar e exaltar o seu nome, porque a palavra de Deus, ela é vida, aleluia, louvado seja o Senhor. O texto do comentarista nos diz assim: quando Esdras chegou a Jerusalém, encontrou Neemias. Neemias tinha ido, e agora Esdras vai em seguida, o qual vinha sendo o líder espiritual dos judeus em Judá. Posto a par da situação, Neemias uniu-se a Esdras na tarefa para a qual ele estava ou havia sido enviado. Esdras então começa a ensinar a palavra de Deus. Veja que Deus mandou um para reconstruir os muros, e o outro agora para o templo, e a palavra de Deus será levada. Aleluia! Deus é maravilhoso. Ele primeiro fecha as brechas. Ele manda Neemias para que as brechas sejam fechadas, para que os muros sejam reconstruídos. Eu acho interessante esse texto porque ele me chama muita atenção. Aleluia! Meu coração se alegra. Quando eu e você, nós nos consertamos, quando nós nos convertemos, quando nós reconhecemos que somos pecadores, quando nós reconhecemos que necessitamos de Cristo, ele fecha as brechas do nosso coração. Nós permitimos que o Espírito Santo reconstrua, renove, regenere, que ele nos justifique, que ele nos faça de novo. E ele fecha, então, os muros. Ele prepara os muros e fecha, para que o inimigo não tenha brecha, para que não se encontre lugares, ou não se encontre portas, ou janelas, por onde ele possa entrar. E depois que ele faz essa tratativa, após ele fazer todo esse milagre na nossa vida, ele entra com a palavra, porque agora a palavra de Deus vai limpar, a palavra de Deus vai regenerar, a palavra de Deus vai lavar,
A palavra de Deus vai recriar, a palavra de Deus fará com que sejamos uma nova criatura, a palavra de Deus fará com que vivamos agora um avivamento. Até então estávamos mortos, agora os muros foram erguidos, os muros foram reconstruídos, os muros foram levantados e a palavra de Deus vai nos vivificar. É a palavra de Deus que vivifica. É a palavra de Deus que vivificou esse povo. O muro foi construído, mas não poderia ficar só na proteção do muro. Precisava agora da palavra. E é a palavra de Deus que Esdras vai levar para aquele povo. Na festa dos tabernáculos, no primeiro dia do mês, 7º, houve uma santa convocação que está em Levíticos capítulo 23, versículo 34, 35. O povo se ajuntou como um só homem, aleluia. O povo se ajuntou como um só homem diante da porta das águas. Você entendeu? Diante da porta das águas, porque a palavra de Deus, ela é comparada, ela é usada como símbolo à água, porque a água limpa, a água purifica, a água viva, a água regenera, a água lava a alma, a água é aquela que nos mata a sede e é a água aquele que nos dá verdadeiramente a água da vida, e que Jesus disse, e que lá no livro do Apocalipse está escrito: aquele que tem sede, venha a mim e beba, beba de graça da água da vida, e não por coincidência, mas tudo muito bem preparado e colocado na palavra de Deus de uma forma detalhada e de uma forma assim que não tem comparação ou explicação para quem tenta explicar que a palavra de Deus não é de Deus e que foi um homem que escreveu. Mas eu não vou nem perder tempo com isso. Eu só quero dizer para você que a palavra de Deus é maravilhosa e todos os detalhes dela são lindos e gloriosos para aqueles que estudam a sua palavra. Veja que a porta onde Neemias, onde o Esdras levou o povo, melhor dizendo, é diante da porta das águas. Neemias capítulo 8, versículo 1. E Esdras trouxe o livro da lei, e todo o povo se juntou como um só homem diante da porta das águas, e a porta das águas foi aberta, que é a palavra de Deus, que é a lei de Deus. E a lei de Deus foi lida ao povo desde a alva, glória a Deus, desde a alva, vamos colocar aqui, das 6 horas da manhã até o meio-dia. Então eles ficaram 6 horas, eu disse 6 horas, aprendendo a palavra de Deus em pé. Glórias ao Senhor. Eu não sei quanto tempo você consegue ficar em pé estudando a palavra de Deus. Eu não sei se você até consegue estudar sentado a palavra de Deus, mas eu já ouvi coisas, situações muito engraçadas, de algumas pessoas que dizem: eu não vou estudar a Bíblia sentado porque eu durmo. Eu não vou estudar a Bíblia deitado porque eu durmo. Eu sempre tenho uma desculpa para não estudar a Bíblia. Então eu digo: estude em pé, leia a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor em pé, andando, mas não deixe de ler e estudar a palavra de Deus. O povo judeu, no retorno do cativeiro em Jerusalém, eles ficaram estudando a palavra de Deus por 6 horas. E nós vamos ver o que aconteceu. E a lei de Deus então foi lida ao povo desde a alva até o meio-dia, e havia sido construído um púlpito de madeira para aquele fim. E ao pé, ao lado de Esdras, havia um grupo de 13 auxiliares. Ainda cooperava um grupo de levitas, e o objetivo era fazer todo o povo entender o que estava sendo no livro, o que estava sendo lido no livro da lei de Deus. Veja que Neemias, que Esdras não estavam sozinhos. Eles tinham um grupo de cooperadores, de pessoas que estavam ajudando a ensinar a palavra de Deus, a explicar. E ainda tinha os levitas ali ajudando a fazer a obra do Senhor. E agora eu quero perguntar a você, meu querido irmão, minha querida irmã, você tem ajudado, contribuído a ensinar a palavra de Deus no meio do povo do Senhor? Você e eu temos uma missão na face dessa terra. Nós somos a igreja de Cristo. Jesus veio aqui nessa terra evangelizar, e quando Jesus esteve aqui, ele disse assim: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino dos céus. E quando ele foi, ele disse que essa missão é da igreja. Você e eu temos a missão de pregar a palavra de Deus. Nós temos a missão de trazer a este povo o reino do Senhor que está descrito na sua palavra. A palavra do Senhor precisa ser pregada. Nós temos que, como igreja, fazer esse papel. Nós temos que, como igreja, levar a palavra de Deus.
e cooperar, e o Espírito Santo coopera conosco e nós, juntamente com o Espírito Santo, com os nossos líderes espirituais, nós vamos fazendo a obra do Senhor e ensinando a sua palavra, porque vidas precisam ser transformadas, edificadas, regeneradas pelo poder da palavra. Vamos ver o resultado do ensino. O resultado do ensino ele foi maravilhoso. O povo, ao ouvir a leitura, começou a chorar e a lamentar-se. E Neemias e Esdras tiveram que intervir, exortando-os a que se alegrassem no Senhor. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, disse Neemias, e está registrado no capítulo 8 e no versículo 10. E eu quero dizer para você nessa manhã, quero dizer para você que me ouve agora à tarde, ou para você que está me assistindo agora à noite, a alegria do Senhor é a nossa força. Glória a Deus. Se você está fraco, alegre-se no Senhor. Nesse momento tão difícil da vida que estamos passando, momento de pandemia, momento que alguns lares, infelizmente, tiveram situações de morte, alguns lares que tiveram uma situação de enfermidade, ou que estão com pessoas ainda nas UTIs, ou pessoas enfermas, ou pessoas que estão passando por situações bem difíceis na situação financeira, enfim, vários são os problemas, várias são as dificuldades. O povo de Judá também estava na mesma situação, como escravo, pagando altos tributos. Muitas pessoas morrendo, pessoas sendo roubadas, enfim, muita coisa acontecia lá, como, vou colocar bem claramente aqui para todos nós, corrupção. Muitos judeus corruptos, e entre eles mesmos, eles emprestavam dinheiro de um para outro com usura, e aquele que emprestava 500, de repente eles cobravam 5.000, e aquela pessoa perdia a casa, perdia os seus bens, enfim, toda uma corrupção que estava no meio do próprio povo judeu. Mas naquele momento, quando chegou a palavra do Senhor, que eles começaram a ver todo o pecado, toda a situação onde eles estavam envolvidos, e o quanto eles precisavam de Deus, eles se arrependeram, eles dobraram-se, rasgaram suas vestes, eles reconheceram as suas falhas, e Neemias e Esdras falou, alegre-se no Senhor. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Alegre-se porque você ainda tem uma oportunidade de fazer diferente. Alegre-se porque o Senhor tem misericórdia de você. Alegre-se porque o Senhor te dá uma nova oportunidade de viver esta vida nova nele. Alegre-se porque é Ele que nos dá a força em meio às lutas, em meio às fraquezas, em meio às dificuldades. É o Senhor que alimenta, é o Senhor que nos fortalece, é Ele que levanta o homem do monturo, é Ele que tira o homem da lama, é Ele que nos restaura a vida. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegre-se no Senhor nesse momento. Permita que a palavra do Senhor adentre no seu espírito, no seu coração, na sua alma. Permita que a palavra do Senhor traga alegria perene, constante, maravilhosa no teu coração. Porque é esta alegria que vai fazer com que você comemore. Então o que vai acontecer após Neemias e Esdras convidar o povo a alegrar-se no Senhor? O povo então foi comer, beber e festejar, porque todos entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Meu querido irmão, a palavra do Senhor nos leva para arrependimento, a palavra do Senhor nos leva a um encontro muito duro, às vezes, que nos faz cair em nós mesmos e reconhecer o quanto falho nós somos e quanto nós necessitamos de Deus. Mas após nós reconhecermos que nós somos dependentes de Deus e que nós precisamos mudar, e que o Espírito Santo vai nos ajudar, e que nós fazemos essa união com o Espírito Santo, e ele passa a trabalhar na nossa vida, então agora a coisa precisa mudar. Porque o seu vaso estava sujo, agora ele foi limpo. Seu vaso estava quebrado, agora ele foi reconstruído. Só que ele não vai ficar vazio. Agora ele será colocado aí o vinho da alegria. Ele será colocado aí o vinho da unção. Ele será colocado aquela água. Sabe aquela água que Jesus, lá no casamento em Caná da Galileia, ele colocou naquelas talhas, e que quando foram saborear a água, ela
era o melhor vinho que tinha? Então, é essa água que vai se transformar no melhor vinho e que vai trazer alegria no seu coração, que vai trazer alegria na sua alma e que você vai cantar e vai festejar na presença do Senhor, porque agora chegou o momento de festa na sua vida, porque a palavra de Deus entrou no seu coração e onde entra a palavra de Deus no seu coração começa a prosperidade e a prosperidade começa com a alegria. Permita que o seu rosto nesse momento brilhe. Permita que no seu rosto agora o seu semblante mude e a alegria do Senhor venha na sua vida para que a sua vida possa ser próspera. A sua vida passa a ser próspera porque você vai agora andar com um rosto alegre, sorridente na presença do Senhor e as bênçãos do Senhor vão lhe acompanhar, porque a bênção do Senhor acompanha todo aquele que nele crê e que nele confia. A palavra do Senhor que nos sustenta na rocha. E a palavra para nos sustentar na rocha, ela não pode ser aquela palavra onde ela não tem um início, um meio e um fim. A palavra do Senhor precisa ser bem explicada. A palavra do Senhor precisa ser bem explanada. A palavra do Senhor precisa ser entendida por aquele que ouve. A palavra do Senhor precisa ser bem direcionada. Porque nós precisamos crescer com a palavra. Deus ordenou que a sua palavra fosse ensinada a todo o povo, de 7 em 7 anos, aleluia. Todo o povo de Jerusalém, da nação, precisava receber o ensino da palavra do Senhor a cada 7 anos. Além da leitura da lei de Moisés, que se fazia a cada sábado, cada 7 dias, Atos 15 e 21 nos mostra isso, os escritos e os profetas deveriam ser lidos e explicados ao povo em convocação solene a cada 7 anos. Veja a preocupação que Deus tem com toda a nação para aqueles que talvez não tivessem a oportunidade de aprender. A cada 7 anos, em Jerusalém, eles iriam estudar a palavra de Deus. E agora eu pergunto para você, meu querido, minha querida irmã, quanto tempo você reserva para estudar a palavra de Deus? Naquela época, os livros, os pergaminhos eram poucos. Somente alguns tinham acesso a esses pergaminhos. Agora você e eu temos uma Bíblia na mão, alguns têm 3, 4 Bíblias. E não bastasse a Bíblia escrita no papel, nós temos a Bíblia digital no celular, no notebook, no computador, no desktop, e você tem a sua Bíblia. Mas quantos de nós estamos lendo a palavra do Senhor? Quantos de nós estamos obedecendo a palavra do Senhor? Quantos de nós estamos explicando a palavra do Senhor? Jesus também ordenou o ensino da sua palavra. Na grande comissão, no grande envio de Jesus, Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20, ele vai nos dizer que nós temos que ensinar a palavra do Senhor e ensinar o povo a guardar a palavra do Senhor, não serem apenas ouvintes esquecidos que hoje escutam a palavra do Senhor e amanhã já não lembram mais porque preferem mais ouvir músicas mundanas do que ficar meditando na palavra do Senhor. Não estou dizendo que está errado você ouvir músicas seculares, não. Eu estou dizendo para você que priorize aquilo que é mais necessário na sua vida. Medite mais na palavra do Senhor. Memorize mais a palavra do Senhor. Pratique mais a palavra do Senhor. Não seja ouvinte esquecido. Não seja como aquele que coloca a semente no seu coração, mas de repente as coisas dessa vida, os espinhos, tiram a palavra de lá, porque você dá valor a outras coisas e não à palavra de Deus. O apóstolo Paulo conhecia a importância do ensino da palavra de Deus ao dizer, ele vai dizer a Timóteo, que está registrado na segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, no versículo 1 ao 2, ele diz assim, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele fala do Pai e do Filho, que pregues a palavra em tempo e fora de tempo. E aí ele diz em Romanos capítulo 12, versículo 7, que se a sua missão, sua vocação é ensinar, haja dedicação ao ensino. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. Aplique-se a ensinar, aplique-se a aprender, aplique-se a pregar a palavra. Pregar a palavra. Meus irmãos, há uma importância muito grande em pregar a palavra do Senhor. Há muitos textos bíblicos que as pessoas não leem, as pessoas não observam o que está escrito, as pessoas não têm o entendimento correto do que está escrito. Por exemplo, quando você pega Mateus capítulo 18, versículo 20, tem um texto que diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles.
Muitas pessoas, por não lerem e não estudarem a palavra, quando pegam esse texto, eles entendem que está falando de culto. Mas esse texto diretamente não está falando de culto, porque o meu culto eu posso oferecer sozinho. Eu ofereço meu culto racional sozinho em casa, através da minha oração. Não estou dizendo para você ficar em casa e não ir no culto à igreja. Eu estou dizendo que o meu culto de adoração a Deus, eu adoro em espírito e em verdade. Eu adoro quando eu dobro meu joelho, leio a Bíblia, canto os meus hinos. Eu estou adorando Deus e Deus está comigo porque eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor não se contradiz. Eu sou o templo dele e ele está comigo. Mas esse texto, que encerra em Mateus capítulo 18, versículo 20, ele está falando de julgamento dos irmãos. É o julgamento do corpo de Cristo. Ele vai usar um texto que é exatamente conforme a base da lei que existia em Israel. Que quando um irmão pecava contra o outro, ele tinha que pegar duas ou três testemunhas, para julgar a situação daquele irmão. E se aquelas duas ou três testemunhas estivessem em Deus, ou seja, fossem homens e mulheres de Deus capazes de julgar, Deus estaria com eles no julgamento daquele irmão. Então aquela situação é de julgamento e não de culto em si. Mas por não estudarmos a palavra do Senhor, simplesmente aceitarmos o que as pessoas falam sem nos atentar para o que está escrito, falamos algo que a palavra de Deus não diz. E eu estou falando só um exemplo, tem vários deles. Por esse motivo, se o nosso papel é ensinar, que haja dedicação ao ensino, porque Deus quer fazer de nós novas criaturas e pessoas que realmente façam a diferença na face desta terra. Por que precisamos ensinar a palavra de Deus? Porque ela é uma ordenança do Deus Todo-Poderoso. Não tem meio termo nessa questão. A palavra do Senhor precisa ser ensinada porque Deus ordenou que fosse ensinada. O que acontece quando nós ensinamos a palavra de Deus? Em primeiro lugar, a palavra de Deus gera temor. Anote isso. A palavra do Senhor gera temor. O que significa temor? Reverência, respeito, obediência. Eu vou resumir nessas três palavras. O que significa temor? Reverência, respeito, obediência. A palavra do Senhor gera dentro de nós. O que mais que a palavra do Senhor gera dentro de nós? Ela implanta normas, regras espirituais dentro do crente. Eu sempre digo o seguinte, que aquela pessoa que lê, medita na palavra do Senhor, aquele irmão, aquela irmã que lê, medita na palavra do Senhor, ela não precisa ficar perguntando para o pastor o que ele pode, o que ela não pode, o que ele deve, o que ela não deve fazer. Porque o Espírito Santo, através da sua palavra, da palavra de Deus, ele coordena, ele norteia, ele direciona a sua vontade na sua vida através da palavra. Porque ele sabe o que você e eu precisamos para aprender a palavra de Deus. Me desculpe. O ensino da palavra de Deus dá conhecimento. E isso é algo maravilhoso. Pedro disse, crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos crescer na graça, meu querido, mas vamos crescer também no conhecimento. Vamos estudar a palavra de Deus. Precisamos crescer, precisamos deixar de ser ignorantes em relação às coisas de Deus. Sejamos novas criaturas, transformadas pela palavra do Senhor. E assim, meu irmão, para refletir, por que Esdras foi então para Jerusalém? Ele foi a Jerusalém para ensinar a palavra de Deus. E por que nós estamos aqui nesta manhã? Por que eu estou aqui neste vídeo com você? Para transmitir a palavra do Senhor. Jesus nos deixou uma missão e essa missão é para levar a palavra de Deus a todo o coração. E eu gostaria que você, neste momento, onde você está, se você puder, ore e fale com Jesus e peça ao Espírito Santo para que ele lhe ajude a meditar, a estudar a palavra de Deus e que você possa praticar a palavra do Senhor e que além de estudar e praticar, você possa compartilhar a palavra do Senhor, porque será bênção para a sua vida e bênção para aquele que ouvem a palavra de Deus. É bem verdade que Paulo, escrevendo a Tito e a Timóteo, ele diz que nos últimos dias aparecerão homens, mulheres, que terão meio que comichão nos ouvidos ao ouvir a palavra. Tem pessoas que não gostam de ouvir a palavra porque a palavra mexe na ferida. Porque a palavra de Deus mexe onde você não queria que mexesse, onde tem aquele teu pecadinho de estimação. Só que não existe pecadinho de estimação que o Espírito Santo não queira tirar de lá. E eu quero dizer a você, que custe o que custar, doe o que doer.
ou doe em quem doer. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, e é apta para ensinar, redarguir, corrigir, transformar, fazer a obra completa no nosso coração. Permita que a palavra de Deus adentre ao seu coração. Permita que ela faça essa transformação. Permita que ela cure essa ferida. Permita que ela cure essa raiz de amargura. Permita que ela cure todas as enfermidades que estão na alma a partir desse momento. E depois disso, compartilhe a palavra de Deus. E se você sentir no seu coração, meu querido, de ajudar o nosso canal na evangelização e na divulgação da palavra de Deus, faça o mesmo. Clique nesse botão aí para inscrever-se, compartilhe esse vídeo na sua rede social e convide as pessoas para vir para Cristo. Você vai ajudar em muito a obra de Deus. Eu quero agradecer aqui a sua atenção, a sua disposição e convidá-lo para o próximo vídeo, onde estaremos juntamente aprendendo a palavra de Deus.